Capítulo 28. 7 pontos. Nenhum órgão foi atingido. Você teve sorte. Foi só um arranhão. Gabe encarou a médica. Magra, ruiva, com sotaque nortista forte. Era difícil dizer se ela estava brincando ou não. Obrigado, murmurou ele. Se sua amiga não o tivesse encontrado, você poderia ter morrido. Por causa de um arranhão? O choque e a perda de sangue, na sua idade, muitas vezes causam paradas cardíacas. Obrigado, de novo. Ela assentiu séria, satisfeita por ele ter entendido a magnitude de sua experiência de quase morte. Preciso ficar no hospital? Perguntou Gabe. A médica olhou de volta para a prancheta. Obviamente, considerando-se quase morte, merecia mesmo ocupar o leito por uma noite. Vou receitar uns antibióticos e você pode ir para casa, respondeu ela por fim, e saiu apressada. Ele se recostou no travesseiro do hospital. Compaixão, pensou ele. Como tudo o mais no sistema público de saúde, estava em falta. Sua barriga latejava e repuxava por causa dos pontos. Sorte. Ele teve sorte, lembrou-se. Na verdade, a médica tinha razão. Se a garçonete loira não tivesse saído do carro quando ele caiu da van, ele poderia ter ficado ali por minutos vitais, perdendo o sangue. Mas ela o tinha visto, feito um torniquete com um cachecol e ligado para emergência. Então, havia falado com ele, tentando mantê-lo consciente, até que a ambulância chegasse. O nome dela era Kate, dissera. Nome bonito. Gabe devia sua vida a ela. Na verdade, estava começando a pensar nela como uma espécie de anjo da guarda, aparecendo quando ele mais precisava. Talvez fossem os analgésicos. Ele fechou os olhos e dessa vez viu o homem de novo, enfiando a faca na sua barriga e se afastando calmamente com a sua bolsa. O policial da cafeteria. Não podia ser uma coincidência. Ou havia uma falha na Matrix, ou ele estivera seguindo Gabe à espera de uma oportunidade. Mas por quê? A voz do samaritano ecoou na sua mente. Esqueça que viu essas palavras. Você não quer chegar nem perto dessa merda. Será que aquilo estava ligado às outras pessoas? Será que Gabe tinha se deparado com algo importante? Algo que explicasse o ataque? Seu laptop velho certamente não era o motivo, mas o site. Ou seria o que estava no caderno e na Bíblia? Os códigos? Parecia improvável, mas as últimas 48 horas tinha sido um mergulho de cabeça em águas turbulentas. O carro, Harry, as fotos. Não era exatamente sua rotina usual. E a pior parte fora quase morrer. Era que ele não tinha mais nada do que havia recuperado. O mapa, o caderno, o elástico de cabelo, a Bíblia, tudo perdido. Sr. Foreman? Ele abriu os olhos ao ouvir a voz tensa da médica. Ela não estava sozinha. Outra mulher estava atrás dela, parada ao lado da cama. 40 e tantos anos, baixinha, cabelo loiro e curto. Uma expressão cansada. Um rosto que dizia, sério? Você acha que eu vou acreditar nisso? Gabe conhecia aquela expressão muito bem. Ele a vira muitas vezes durante a investigação do assassinato da família. Se não fossem os pontos e as drogas, tinha certeza que sentiria um aperto no estômago. Gabriel cumprimentou a detetive Meddock com um leve sorriso. No que você se meteu agora? Capítulo 29. Kate limpou mesas, recolheu xícaras sujas, encheu xícaras limpas, sorriu, pegou dinheiro e deu troco. Pelo menos foi isso que seu corpo fez. Sua mente estava distante. Ficava voltando para a visão do homem magro no chão, com sangue escuro escorrendo da barriga. Seus olhos aterrorizados. Déjà vu. Aquilo a fazia se lembrar demais do pai. Só que o homem magro estava vivo. Ainda. Quando as pessoas falam de morte, muitas vezes falam de paz e aceitação.
Não era isso que ela tinha visto nos olhos do pai. Era terror, choque e total descrença de que a vida, aquela coisa que todos tomamos como certa, que nos iludimos ao imaginar como sendo constante e fixa, podia ser arrancada assim, de repente. Tentamos não pensar na morte. E se pensamos, a consideramos distante e abstrata. Nunca achamos que ela vai nos pegar de surpresa em nossa garagem numa tarde de fim de primavera. Assim como nos convencemos de que a tragédia nunca vai nos atingir, porque somos de alguma forma especiais e imunes. O pior só acontece com outras pessoas. Ela esfregou com força uma mancha grudenta numa mesa. Então desistiu e tampou a mancha com um cardápio. Continuava se perguntando como o homem magro estava. Gabe. Ele tinha dito seu nome enquanto os dois esperavam a ambulância. Ela podia ligar para o hospital, pensou, só para saber se ele está bem. Deu uma olhada no relógio. Só faltava 1 hora para o fim do seu turno. A agitação da tarde tinha passado. Ethan. Ela tinha quase certeza de que era Ethan o nome. Estava ocupado no balcão, conversando com uma cliente bonita. Ela enfiou o pano no bolso do avental e foi depressa para a sala dos funcionários pegar seu celular no armário. Hospitais, pensou. Achava que o mais próximo era o Newton. Procurou o telefone no Google e ligou. Hospital Newton. Ah, olá. Estou ligando só para verificar como está um paciente que deu entrada hoje à tarde, esfaqueado. Nome? Gabe. Sobrenome? Ah, perdão, não sei. Sinto muito, mas não posso dar informações sobre pacientes sem ter mais detalhes. Eu só queria saber se ele está bem. Uma pausa. Acho que não recebemos nenhuma vítima fatal. Certo, ótimo, obrigada. Ela desligou e mordeu o lábio. Não tinha como entrar em contato com ele. Não sabia seu sobrenome, nem o telefone, nem... Espera. Ela tinha sim, o telefone dele. Estava no panfleto de pessoas desaparecidas que ele havia entregado um tempão atrás, com a foto da filhinha dele. Você me viu? Ela tinha certeza de que estava em casa, em algum lugar. Se sentia mal em jogar fora. Só precisava encontrar. Bem, não precisava. Ela poderia deixar para lá. Ele não estava morto. Era só isso que queria saber na verdade. Mas não conseguia ignorar a pontada de inquietude. A preocupação fazia doer a boca do estômago. Ela não acreditava em premonições e nem em nenhuma besteira do tipo. Na manhã em que chegara à casa dos pais e encontrar o pai morto esmagado, não tinha sentido nenhuma gota de premonição, nenhum tremor, nenhuma nuvem negra no céu. Nada. Ainda assim, naquele momento, não conseguia se livrar da sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Ou talvez já estivesse acontecendo. Uma semente de desconforto havia sido plantada, e ela sentia suas raízes se espalhando. Kate ligou para a irmã. Alô? Oi, Lu, só queria saber se está tudo bem. Por quê? Só, sei lá, um suspiro. As crianças estão bem. Estão vendo Scooby-Doo. Estou fazendo peixe empanado e batatas para o jantar, como você mandou. Certo. Ótimo, obrigada. A gente se vê mais tarde. Ela desligou. Então, cedeu à paranoia e ligou para a mãe. O telefone tocou por tanto tempo que achou que iria cair na secretária eletrônica. Talvez ela ainda estivesse na cama, ou já estivesse bêbada. Então, um clique. E ela ouviu a voz irritada da mãe. Cadê você? Faz horas que eu estou te ligando. Ela franziu a testa. Mãe? É a Kate. Kate? O que você achou que era? Uma pausa. Ela está aí? É por isso que você está ligando? Quem está aqui? Eu estou no trabalho. Está tudo bem aí? Não, é claro que não está.
Ela acha que pode simplesmente aparecer depois de todos esses anos. A mãe se interrompeu. Espera. A polícia chegou, ainda bem. A polícia? Por quê? Ela não voltou. Então liguei. Ela quem, mãe? Sua irmã Fran. Tenho que ir. Um clique abrupto e a ligação terminou. Kate encarou o telefone. Fran? Fran tinha voltado? Impossível. Certamente, a mãe seria a última pessoa que ela procuraria. As duas sempre tiveram uma relação difícil, mesmo antes da morte do pai. Depois disso, nenhuma das duas sentira a necessidade de manter a aparência da civilidade. Não era de surpreender que Fran quisera fugir, cortar os laços completamente. Ela partira no dia do funeral do pai, mas não antes de contar a Kate o que havia feito. Kate tentou ser racional. Não dava para confiar em tudo que a mãe dizia quando estava bêbada. Ela ficava paranoica, violenta. Já tinha ligado para a polícia antes, convencida de que os vizinhos estavam espionando, ou que alguém queria invadir a casa, ou que um homem a observava. Nunca dava em nada, mas ela não tinha parecido tão bêbada ao telefone hoje. Parecia nervosa. E por que ela inventaria uma história sobre Fran? Kate guardou o celular na bolsa. Não podia esperar até o fim do turno. Precisava saber o que estava acontecendo agora. Vestiu o casaco, pegou a bolsa e saiu apressada da sala dos funcionários. A fila estava aumentando. A menina bonita agora estava acompanhada de um jovem bem apessoado. Onde você se enfiou? Reclamou Ethan. Desculpa, tenho que ir. Emergência familiar. Agora? Você vai me deixar sozinho aqui? Só por 1 hora. Você vai conseguir. Eu devia receber a mais. Acho que o dinheiro que você rouba das gorjetas quando acha que ninguém está olhando é mais do que suficiente. Kate deu um sorriso simpático para o rapaz e então saiu, tentando ignorar a sensação de que já era tarde demais. Capítulo 30. Me conte sobre a última vez que viu sua filha, Sr. Foreman. Já falei. Foi num carro velho indo para o norte na M1, entre as entradas 19 e 21. Nós duas sabemos que isso não é possível, Sr. Foreman. Sabemos? O senhor ligou para casa às 6h13. Diz que viu sua filha 10 minutos antes disso. Mas nós sabemos que sua esposa e sua filha já estavam mortas a essa altura. Não. Ele balançara a cabeça. O esforço a fez latejar. Uma dor de cabeça constante havia dias. Pressão, cada vez maior. Porque eles não ouviam. Eles tinham entendido tudo errado. Tudo errado. Sr. Foreman, nós entendemos que isso é difícil. Não, não entendem. Vocês ficam falando que minha esposa e a minha filha estão mortas, mas eu vi. Minha filha ainda está por aí, em algum lugar. Houve algum erro. Não houve erro algum, Sr. Foreman. Agora, o senhor pode dizer onde estava entre as 4h e as 6 do dia 11 de abril. Silêncio. O senhor não foi para o trabalho nesse dia. Onde estava? Nós estávamos rastreando o seu celular. Então, é melhor dizer logo. Onde o senhor estava quando sua esposa e sua filha foram assassinadas? A detetive Mad Dog o encarou com os olhos claros e analítico. Não era uma mulher feia, mas havia algo na cor insípida de seus olhos, no cabelo platinado e na pele pálida que lhe dava uma aparência fria. Como um anjo de pedra, pensou, sem maciez ou calor. Seria um clichê dizer que por causa do trabalho, mas Gabe suspeitava que sua frieza tinha mais a ver com a sua personalidade do que com a sua profissão. Ele apostava que ela cumprimentava até a própria mãe com um aperto de mão firme. Então disse ela, eu estava torcendo para que você tivesse pegado sua van, subido numa barca e ido para algum lugar ensolarado. Ou seja, desistido? Seguido em frente. Eu sigo em frente todos os dias. Ela o encarou de cima a baixo. E como está se saindo, Gabriel? Ele se remexeu. Achava que facadas não tivesse no seu nível.
Ou você foi tirada da homicídios? Não, mas existem algumas pessoas que gosto de acompanhar. Quando seu nome apareceu no sistema, fui avisada e decidi fazer uma visita. Nossa, obrigado. Por nada. Ela pegou um caderno. O que aconteceu exatamente? Ele pegou o copo de água na mesa ao lado da cama e bebeu um gole. Sua garganta havia ficado seca de repente. Eu fui atacado. Dentro da sua van? Sim. E o criminoso fugiu com a sua bolsa, que continha seu laptop, correto? Correto. Pode descrever o criminoso para mim? Uns 20 e tantos anos, baixo e forte, vestido de policial. Você está dizendo que foi esfaqueado por um policial? Não, estou dizendo que ele estava vestido com um uniforme de policial. Não parece um assalto comum. Não acho que seja. Como assim? Eu vi o cara na cafeteria, antes do ataque. Mais anotações. Certo, posso perguntar aos funcionários. Talvez se lembrem dele. E as câmeras de segurança? Estamos investigando, mas se o ataque foi planejado, o criminoso provavelmente sabe como evitar as câmeras. Um olhar questionador. Você acha que ele atacou de propósito? Por quê? Gabe a encarou. Por causa do que ele havia encontrado. Porque ele estava perto demais da verdade, de Izzy. E ele tinha certeza de que se falasse isso, então a detetive Meddock fecharia seu caderninho e daria-o fora. Por outro lado, o que ele tinha a perder? Eu encontrei algo. Uma prova de que Izzy está viva. O caderno continuou aberto, por enquanto. Mas ele sentia o esforço que Meddock estava fazendo para não revirar os olhos. Que prova? O carro. Você achou o carro? Onde? Submerso num lago. Por que não ligou para a polícia? Vocês nunca acreditaram em mim. Isso não é verdade. Nós acreditamos que houve um carro. Até havia testemunhas que confirmaram a existência de um veículo com as características descritas por você, dirigindo de forma imprudente na M1 naquela noite. Então, por que o motorista não se apresentou? Talvez estivesse bêbado. Talvez não tivesse seguro ou devesse impostos. Pode haver muitas razões, mas a questão é que é impossível que você tenha visto a Izzy. Era só outra menina que parecia muito com ela. Então por que se livrar do carro? Quem sabe, podia ser roubado. Ele sentiu uma onda de frustração como antes, uma sensação de impotência, como uma criança tentando dizer aos adultos que fadas existem. Tinha algumas coisas no carro. Um elástico de cabelo igual ao de Izzy, uma bíblia com uma passagem estranha sublinhada e um caderno com uma coisa escrita. As outras pessoas. Ela ficou alerta. As outras pessoas? Já ouviu falar? Ela continuou a observá-lo intensamente. Esses itens. Começou devagar. Imagino que estivessem na bolsa que foi roubada. Sim, entendo. Não, você não entende. Foi por isso que eu fui atacado. Eles querem destruir as provas. Um suspiro profundo, exalando um aroma leve de menta e o fedor de ceticismo. O quê? Acusou Gabe. Você acha que eu estou inventando? Que eu me ataquei? Ela não respondeu. E de repente, ele teve certeza de que era exatamente isso que ela pensava. Ele se largou nos travesseiros. Pelo amor de Deus. Ok, disse ela. Me diga onde está o carro. E aí, pelo menos posso pedir que alguém o retire do lago. Ele hesitou. Se contasse onde estava o carro, o corpo seria encontrado. E aí, a polícia ia querer saber por que ele não mencionara o pequeno detalhe do cadáver apodrecido antes. Não lembro. Não lembra? Não, não exatamente. Você, por um milagre, encontrou o carro que estava procurando havia 3 anos e não se lembra exatamente onde ele está? Gabe não respondeu. Dessa vez, o caderninho foi fechado. A detetive balançou a cabeça. Descanse, Sr. Forma. Acabamos por aqui. Não. Gabe estava perto, muito perto de fazê-la acreditar nele. Mas não tinha mais nada. As fotos. As fotos estavam na sua carteira, não na bolsa do computador. Ele ainda tinha as fotos. Espere.
O casaco estava pendurado em uma cadeira plástica. Ele passou a perna para fora da cama e se esticou para pegá-lo. Sentiu uma pontada quente de dor na lateral do corpo. Há mais uma coisa. Eu tenho isso aqui. Ele tirou as fotos da carteira e as enfiou na mão da detetive, que recuou um pouco. Onde você arrumou isso? Gabe hesitou. Embora tivesse quase certeza de que Harry era um mentiroso filho da puta, não queria entregá-lo para a polícia. Pelo menos, não por hora. Não posso contar. Ela cobriu os lábios. Tem muita coisa que você não pode contar. Olha, alguém me deu essas fotos. Acho que a pessoa queria me convencer de que Jenny e Izzy estavam mortas, mas ela está errada, por causa do arranhão. A detetive estreitou os olhos, observando a fotografia. Não vejo nenhum arranhão. Exatamente. Naquela manhã, nosso gato arranhou Izzy. Mas não tem arranhão nenhum na foto. Deve ter sido outro dia. Você provavelmente se confundiu. Não, não me confundi. Estou cansado de ser chamado de mentiroso. Ninguém está chamando o senhor de mentiroso. Ao contrário do que você pensa, não sou sua inimiga. Você acha que eu era o assassino. Na verdade, eu nunca acreditei nisso. Não fazia sentido. Ir para casa, assassinar sua esposa e filha, se limpar, voltar pela rodovia e ligar do posto de serviço, milagrosamente evitando todas as câmeras de segurança? Improvável, sem contar a ligação anônima. Gabe também havia pensado nisso. A ligação sobre o arrombamento na casa de Gabe logo antes dos assassinatos. Não viera dos vizinhos. A polícia chegou à conclusão de que devia ter sido um transeunte preocupado. Mas por que não se apresentar? E eu achando que era minha cara de honesto. Nunca confie na cara de honesto. Uma pausa. É claro que se você tivesse nos contado desde o início onde estava, teria facilitado bastante a nossa vida. Para vocês me julgarem por isso também? Você foi julgado e sentenciado pela corte. Por favor, pediu ele. Pode só fazer algumas perguntas sobre a fotografia? Verificar com o necrotério e tal? Quer dizer, Harry foi o único a identificar os corpos. Só tem a palavra dele. E você acha que ele mentiu? Talvez. Ou talvez ele tenha se confundido. Você está sugerindo que seu sogro identificou corretamente os corpos de sua esposa e de sua filha? Não, só o de Izzy. Você percebe como isso parece loucura? Sim, totalmente. Mad Doc pegou as fotos de novo e analisou a de Izzy mais perto. Ele esperou, o coração disparado. Por fim, ela se virou para ele. Certo, vou pedir para alguém dar uma olhada. Mas antes, onde está o carro? Não tente me enganar. Ele considerou as opções. Podia mentir. Dizer que havia encontrado por um acaso. Que não tinha aberto o porta-malas. Berton mexe, depois da saída 14. Pega o retorno logo depois de uma fazenda, seguindo a trilha até o lago. Ela anotou tudo. Imagino que você não queira me contar como encontrou. Não, tudo bem. Ela guardou o caderno no bolso e estava prestes a guardar também as fotos. Espere, o quê? Gabe hesitou. As fotos. São tudo que eu tenho. As únicas provas. E você acha que eu sou do tipo de polícia que perde provas assim? Não, mas... O mais permaneceu no ar, reverberando como desconfiança. Você vai ter que confiar em alguém em algum momento. Ele considerou, então assentiu. Tudo bem. Ela guardou a foto no bolso e disse, obrigada. Agora, se eu fizer isso por você, você faria uma coisa por mim? O quê? Pense no que eu falei antes. Cestas, margarita, pôr do sol. Vou pensar. Que bom, todo mundo merece uma segunda chance. Até eu? Especialmente você.